Oi, gente, bom dia. Oi, Débora, bom dia. Esperar o pessoal entrar pra gente começar. Oi, Paula, bom dia. Será o pessoal entrar pra gente começar, né? Oi, Marcele, bom dia. Bom, gente, primeiro quero falar para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui, né? Porque, sem sombra de dúvida, a Academia Protagonista foi o melhor investimento que eu fiz, a melhor escolha que eu fiz em 2022, que realmente mudou a minha vida, né? Me fez ver algumas questões, perceber algumas questões de uma forma completamente diferente, que fez com que eu mudasse a relação que eu tenho comigo mesmo e em contrapartida também, tudo ao meu redor mudou. Então, né, hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre a produtividade real, né? Então a gente vou falar com vocês hoje sobre a produtividade real, que foi um dos conceitos que eu aprendi na academia que realmente fizeram com que a minha vida mudasse. Fizeram com que a minha vida se mudasse completamente. Eu acredito que a gente tem uma pressão social muito grande por produtividade, né? Que a gente tem que produzir o tempo inteiro, que a gente tem que estar produzindo 24 horas, né? E que quando eu não estou produzindo, quer dizer que eu estou fracassando, quer dizer que eu não estou dando conta, quer dizer que tá faltando alguma coisa, como se eu não produzisse 24 horas por dia, se eu não vivesse em função de produzir, eu não estou fazendo o que deve ser feito. Eu estou deixando de fazer alguma coisa, eu estou deixando de conquistar alguma coisa, né? E essa visão, ela acaba trazendo muito sofrimento, né? Porque a gente acaba se cobrando muito, a gente acaba, às vezes, se sobrecarregando demais e a gente acaba não tendo aquele resultado que a gente precisa. E aí a gente acaba se sentindo fracassado. Em função disso, eu acho muito importante a gente entender e a gente saber o conceito de produtividade real, né? Eu acredito que a produtividade real, a produtividade que funciona, a produtividade que vai trazer aquilo que eu preciso para a minha vida, não é essa produtividade, né, do Instagram, não é essa produtividade que socialmente a gente tem essa cobrança. Porque as vidas das pessoas são diferentes, né? Os objetivos são diferentes. Cada um está num momento de vida, cada um tem uma forma de viver, cada um tem um objetivo, e isso conta na questão da produtividade, né? Então, eu acho muito importante a gente entender isso primeiro. O que é produtividade para cada um? Se a gente pegar cada um de nós, colocar todo mundo numa sala e perguntar o que é produtividade, cada um vai falar uma coisa totalmente diferente. Então, não adianta às vezes eu querer colocar um conceito de produtividade que serve para todo mundo, se o conceito de produtividade ele é diferente. Então, o primeiro ponto para a gente conseguir entender e sentir que a gente está sendo produtivo é delimitar e saber identificar qual que é o meu nível de produtividade. E existe um monte de coisa que está atrás disso tudo que vai garantir com que eu consiga determinar.
que eu consiga determinar isso, né? O meu nível de produtividade, né, primeira coisa, o meu nível de produtividade ele tem que ser baseado naquilo que é importante para mim. E é muito fácil a gente se perder entre aquilo que é importante para mim e entre aquilo que é esperado que seja importante para mim. Por quê? O que que a gente vê? O que que eu vejo muito, né? Pessoas, às vezes, extremamente bem-sucedidas, mas frustradas. Por que que será que quando aquela pessoa consegue tudo aquilo que ela queria, como ela chega naquele objetivo, ela está frustrada? Será que aquele objetivo era dela mesmo? Será que era aquilo mesmo que ela queria? Será que aquele objetivo que ela correu atrás por tanto tempo realmente era o que ela precisava? Porque, a gente faz escolhas o tempo inteiro. A gente escolhe o tempo inteiro. Enquanto eu estou envolvida em uma atividade, correndo atrás de um objetivo, eu estou escolhendo deixar de correr atrás de outros objetivos, deixar de fazer outras coisas. Então, é muito importante, primeiro, a gente saber o que é que eu quero, o que eu quero para a minha vida. E o que eu quero para a minha vida não necessariamente é o que a sociedade quer, o que o meu irmão quer, o que a minha mãe quer, o que a minha prima quer, o que a minha tia quer, o que a minha professora quer. Então, a gente precisa primeiro delimitar o que eu quero, o que eu quero para a minha vida, qual que é o meu objetivo. Sem contar que a gente não é uma coisa só, a gente é muitas coisas, né? Eu sou, né? A gente é mulher, a gente é mãe, a gente é dona de casa, a gente é profissional, então a gente é tudo isso ao mesmo tempo. E só que é humanamente impossível eu conseguir jogar toda a minha energia em tudo isso ao mesmo tempo. Então, quando eu vou determinar o meu objetivo, eu preciso saber o que eu preciso para cada área da minha vida. O que eu quero? O que eu quero alcançar como mãe? O que eu quero alcançar como dona de casa? O que eu quero alcançar como profissional? O que eu quero alcançar como mulher? E no que nesse momento eu vou colocar mais força e mais energia? Porque às vezes é aí que a gente se perde, né? Porque às vezes a gente quer colocar muita energia em tudo, a gente quer ser o melhor em tudo, só que não dá. Até porque a gente não consegue ser a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. A gente faz uma coisa de cada vez. Então, quando a gente delimita o objetivo, não adianta eu delimitar só o meu objetivo profissional. Eu tenho que delimitar o meu objetivo em todas as áreas da minha vida. E para isso eu preciso estabelecer prioridades. O que é prioridade na minha vida nesse momento? Porque nas minhas prioridades é onde eu vou colocar mais energia. Então, quais que são as áreas da minha vida que nesse momento eu vou são prioridades para mim? E é justamente nessas áreas em que eu vou colocar mais energia. Só que colocar mais energia em uma área quer dizer que eu vou colocar menos em outra. E isso quer dizer também que a minha vida vai avançar mais rápido, né, em algumas áreas e vai avançar mais devagar em outras. E aí é que às vezes, quando a gente entende isso, às vezes a gente pode entrar na armadilha do relativismo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu entender que eu tenho muitas áreas da minha vida que eu preciso ter claro qual que é o meu objetivo em cada uma e qual que é a minha prioridade, não quer dizer que eu vou ficar acomodada, que eu tenho que ficar acomodado, que eu tenho que me acomodar, que eu tenho que aceitar que é o que eu quiser ou que é o que eu der conta e pronto. Inclusive, por isso que é muito importante a gente delimitar o objetivo, né? Que é o segundo ponto. Qual que é o meu objetivo para cada área da minha vida? Quais que são as minhas prioridades? O que é que eu vou colocar mais energia, porque eu preciso que avance mais, eu preciso ter, às vezes, um resultado mais efetivo naquela área, e aí eu vou abrir mão de ter um resultado mais efetivo nas outras áreas.
Mas o objetivo, ele é essencial. A gente não consegue produzir, a gente não consegue ser produtivo se a gente não tiver objetivo. Então, eu preciso ter um objetivo para cada área da minha vida. E como é que eu vou determinar esse objetivo? Esse objetivo, ele vai ser determinado de acordo com o que eu quero para minha vida, né, que é importantíssimo, mas eu tenho que considerar as minhas necessidades, aquilo que eu preciso, e as minhas possibilidades, que é aquilo que eu posso em cada área da minha vida. E o que é que acontece muito? Às vezes a gente se compara muito, né? E sempre, em todos os momentos da vida, em qualquer coisa que você for olhar, vai ter alguém na frente, vai ter alguém no mesmo lugar que você e vai ter alguém atrás. E nesses momentos a gente tem que tomar muito cuidado para não se comparar. Porque às vezes o que faz com que a gente desista é a questão, né, de se comparar com a outra pessoa. Ah, mas o fulano já conseguiu isso, isso, isso e eu ainda não, né? Mas a minha vida é diferente da vida do fulano. As minhas necessidades são diferentes e as minhas possibilidades também são diferentes. E é muito importante a gente ter um objetivo a longo prazo, mas a gente entender quais que são as minhas necessidades e as minhas possibilidades hoje para me entender como é que vai ser esse processo. Todas as pessoas são capazes de conquistar o que elas quiserem, mas às vezes não ao mesmo tempo e da mesma forma. Então, por isso que é tão importante a gente ter muito claro qual que é a minha possibilidade. O que que eu consigo fazer nesse momento, né? Por exemplo, eu quero ser uma profissional reconhecida, né, na minha profissão. Tá, um profissional reconhecido por uma pessoa é diferente de um profissional reconhecido para outra pessoa. O que que eu posso fazer hoje para que um dia eu consiga fazer isso? Porque quando a gente tem a meta baseada no que eu posso fazer hoje, na minha necessidade, né, eu saio dessa questão do relativismo. Porque eu não sou a favor, né, eu não sou a favor do relativismo, de que tudo funciona para cada pessoa de um jeito, de que cada pessoa vai fazer as coisas de um jeito. A gente precisa ter um objetivo, porque quando eu não tenho um objetivo, eu me perco e aí realmente eu não ando. Aí, né, eu começo a ser refém dos meus pensamentos, eu vou começar a ser refém das minhas crenças e a gente acaba ficando naquele ciclo que a gente não sai do lugar. Então, eu preciso ter um objetivo, eu preciso entender hoje o que eu preciso fazer e o que eu consigo fazer para que esse objetivo seja alcançado. Então, isso é importantíssimo. Não é só eu saber o que eu quero, é o que eu preciso fazer para eu chegar lá. E eu vou começar por onde? O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer hoje em todas as áreas da minha vida para eu conseguir chegar lá? Né? E em que eu vou colocar mais energia? Como que eu vou fazer isso? E isso é todo dia. Não é hoje eu faço, amanhã não deu certo. É todo dia. Por isso, a importância do planejamento. O planejamento, né, para mim, ele não serve só para me ter uma vida organizada. Ele serve também para me entender do que eu dou conta. Se eu tenho aquele objetivo lá na frente, eu tenho que fazer alguma coisa hoje. Se eu não fizer alguma coisa hoje, vai ficar cada vez mais difícil eu conseguir alcançar aquele objetivo. E para isso eu preciso planejar. Eu preciso planejar o que eu vou fazer hoje em todas as áreas da minha vida, entendendo o que é importante para mim, quais as minhas prioridades e o que é possível nesse momento em cada área da minha vida. Até para a gente não cair na armadilha nem do relativismo e nem da comparação. As pessoas são diferentes. As pessoas, elas andam, ou elas correm, ou elas voam, dependendo da possibilidade de cada uma. E o estilo de vida que cada um escolheu acaba interferindo muito. Por exemplo, né, a rotina de uma pessoa que é solteira e mora sozinha é totalmente diferente da rotina de uma pessoa que tem filho, de uma pessoa que tem casa. Aí vai, às vezes uma pessoa que mora numa cidade grande é diferente de uma pessoa que mora numa cidade pequena. Então a gente precisa entender essas questões,
para a gente não entrar na armadilha da comparação. Ai, mas a fulana já conseguiu, tá? A fulana já conseguiu, né? A questão da fulana ter conseguido pode pode me servir de incentivo. Ela conseguiu, então ela está provando para mim que é possível. Se é possível, eu posso conseguir. Mas no mesmo tempo que ela, na mesma forma que ela, não necessariamente. Na maioria das vezes não vai ser do mesmo jeito, na maioria das vezes não vai ser na mesma velocidade. E quando a gente aprende isso, fica tudo muito mais fácil. Inclusive, essa foi uma dos maiores aprendizados que eu tive na academia, né? De que as pessoas são diferentes e elas vão andar em velocidades diferentes, mas a gente tem que andar, a gente não pode ficar parado. E aí que é tão importante a questão do objetivo e do planejamento. Porque se eu não planejo o meu dia, se eu não planejo a minha semana, se eu não planejo o meu mês, como é que eu vou saber o que eu dou conta de fazer? Porque quando a gente vai muito pelo automático, a gente acaba só fazendo aquilo que é essencial e, né, que é essencial, que é importante, que não dá para ficar sem. E, às vezes, aquelas atitudes, aquilo que eu preciso de fazer para eu alcançar o meu objetivo, eu acabo não fazendo. Então, o planejamento, ele é importantíssimo. Planejamento diário, planejamento semanal e planejamento mensal. Porque quando a gente começa a fazer o planejamento, a gente começa a perceber o que é que a gente consegue, né? O que é que dá para fazer hoje? O que é que dá para fazer amanhã? E o outro ponto é rever esse planejamento de forma periódica, né? Que é o que o Fernando fala da revisão semanal. Eu preciso rever esse planejamento para ver se aquele planejamento que eu fiz, né? Se eu conseguir cumprir. Eu consegui cumprir o planejamento da semana passada? Ah, tá, consegui, beleza, né? Então, para essa semana, ele vai continuar do mesmo jeito? Eu vou precisar de mudar alguma coisa? Gente, é muito importante a gente entender que nada é estático e nada é definitivo. Tudo pode ser mudado, né? À medida que o tempo passa. E a gente vai aprendendo à medida que as coisas vão acontecendo. Então, é muito importante a gente rever esse planejamento para a gente saber, tá, né? Eu fiz esse planejamento dessa forma. Essa é a melhor forma de fazer, de conseguir chegar naquele meu objetivo? Ou existe uma forma melhor de eu conseguir isso? Será que eu vou ter que trocar alguma coisa de lugar? Será que eu vou ter que deixar de fazer alguma coisa? Será que eu vou ter que trocar por uma outra coisa? E aí, a gente vai percebendo no dia a dia o que é que funciona, o que é que não funciona. E o que vai funcionar na minha vida é diferente do que vai funcionar na vida de uma outra pessoa. Então, os 4 passos, né, para a gente conseguir a produtividade real, que é aquela produtividade que vai fazer você chegar no seu objetivo, que é diferente do meu, que não é aquela produtividade do Instagram, não. É aquela produtividade da gente que a gente tem né, que a sociedade acaba pregando, de que eu tenho que produzir o tempo inteiro, de que eu tenho que fazer tudo o tempo inteiro, de que se eu não estou produzindo, eu não vou chegar no meu objetivo. Então, primeiro a gente precisa conhecer as minhas necessidades, né, as minhas possibilidades, para me entender qual que é o nível de produtividade que é possível para mim. E porque quando a gente fica muito naquela ideia de que eu tenho que produzir o tempo inteiro, de que eu tenho que fazer o tempo inteiro, de que sempre tá pouco, a gente acaba se perdendo no caminho e não produzindo nada. Então, quando eu tenho claro na minha cabeça qual que é o meu objetivo, o que é que eu quero para a minha vida, em todas as áreas da minha vida, o que é que eu quero, o que é importante para mim, eu vou determinar os meus objetivos. E, determinando os meus objetivos, eu vou planejar o que é que eu vou fazer hoje, o que é que eu vou fazer semana que vem, o que é que eu vou fazer mês que vem, o que é que eu vou fazer no outro mês, para que eu consiga alcançar esses objetivos. Entendendo que cada área da minha vida eu vou colocar um tanto de energia, né? Porque eu não consigo pôr energia em tudo ao mesmo tempo. O tempo inteiro a gente está fazendo escolhas. A gente está escolhendo o tempo inteiro. Enquanto eu estou aqui, nós estamos por aqui, a gente está escolhendo não fazer outra coisa.
E por isso que é tão importante a gente entender, eu não vou conseguir colocar toda força e energia né, em tudo ao mesmo tempo. Eu vou ter que definir prioridades. O que nesse momento é mais prioridade? E o que for prioridade é o que eu vou colocar mais energia, é o que eu vou colocar mais força e é o que vai andar mais rápido. E o resto, às vezes, eu vou ter que pôr um pouquinho menos de força nesse momento. E aí a gente planeja e a gente revê esse planejamento. Porque às vezes as nossas prioridades também vão mudar no meio do caminho. Às vezes vão acontecer alguma coisa na vida da gente que vai fazer com que a gente precise mudar. Com que a gente precise mudar um objetivo, com que a gente precise mudar uma atividade, com que a gente tenha que trocar alguma atividade de lugar. E é isso que vai fazer com que a gente consiga sentir produtivo, né? Então, assim, esses passos foram os 4 passos que eu implantei na minha vida e que fizeram com que hoje eu consiga ser uma pessoa produtiva. E quando eu entrei na academia no ano passado, eu tinha certeza absoluta de que produtividade não era para mim. De que eu não era uma pessoa capaz de aprender a ter uma vida produtiva. E hoje eu sou uma pessoa que eu tenho uma vida produtiva. Todas as áreas da minha vida, elas estão andando no seu ritmo, né? Da forma com que é possível, mas sempre com foco no meu objetivo. Então, gente, eu queria passar para vocês hoje o que deu certo para mim, o que mudou a minha vida e o que fez com que hoje eu olhe para a minha vida e entenda que eu estou produzindo, que a minha vida está andando, que as coisas estão acontecendo. Mas dentro daquilo que é importante para mim, dentro daquilo que é possível nesse momento e principalmente dentro daquilo que eu preciso. E aí, gente, agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam, né, do que eu falei? Vocês concordam comigo? O que vocês acham? Vocês acham que eu falei besteira? Todo mundo já sabia disso tudo? Todo mundo já aplicava isso na vida? Vamos conversar um pouquinho. Tem mais uns 10 minutinhos aí. Ah, posso sim, Vera. Gente, primeiro passo é conhecer o seu nível de produtividade. Né? Qual que é o seu nível de produtividade, considerando, né, o que é importante para você, o que você quer para a sua vida e o que é possível nesse momento. Por que a gente tem que determinar o nosso nível de produtividade? Porque ele vai variar de uma pessoa para outra dependendo do estilo de vida dela. Então, o primeiro passo é conhecer o seu nível de produtividade. O segundo é definir os seus objetivos, definir os seus objetivos para todas as áreas da sua vida. Entendendo que você vai ter áreas que serão prioritárias. Então, nessas áreas que você tem prioridade, você vai colocar mais força, você vai colocar mais energia e as outras você vai colocar menos força e menos energia. O planejamento diário, planejamento semanal e planejamento mensal. E o 4º passo é rever esse planejamento de forma periódica, rever esse planejamento de tempo em tempos, porque as coisas mudam, as nossas necessidades mudam e as nossas, né, e tudo muda e às vezes a gente vai precisar de se reorganizar. Deixa eu ver aqui, Marcelo. É justamente isso, Marcelo. O que é que eu via antes, né? O que é que eu via antes? Que eu me frustrava muito, né? Porque eu achava que eu tinha que dar conta de tudo da mesma forma. Tudo tinha que correr do mesmo jeito e não tem como. Porque a gente é uma pessoa só, eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, quando eu delimito... E o que acontecia? Eu tentava fazer tudo ao mesmo tempo e não andava. Não andava por quê? Porque eu jogava o mesmo tanto de energia e de força, né, nas mesmas áreas. E aí o que acontece?
aquilo que eu tinha que pôr prioridade não andava do jeito que precisava. E aí, quando eu percebi que a gente determina prioridades e que a gente vai colocar mais força nessas prioridades e o resto vai ficar com menos, vai andar mais devagar, mas também vai andar, tudo ficou mais fácil. Pois é, Edneus, eu acho isso importantíssimo, né? Porque o que eu mais vejo, e que aconteceu muito comigo também, era de ficar muito frustrada de entender que tinham pessoas que andavam numa velocidade mais rápida. Por exemplo, pessoas mais novas do que eu, que estejam, por exemplo, economicamente ou financeiramente melhor do que eu, por exemplo. Mas aí, isso me fazia me frustrar e achar que aquilo não era para mim. Ah, não, aquilo não é para mim. Tem alguma coisa que aquela pessoa tem que eu não tenho. Aquela pessoa tem alguma habilidade que eu não tenho. Aquela pessoa tem alguma qualidade que eu não tenho. E depois eu percebi que não é porque as vidas são diferentes, as prioridades são diferentes. É porque em alguns momentos da minha vida eu tive outras prioridades, né? Então eu coloquei mais força e mais energia em outras coisas. E a vida é muito diferente, né? As nossas questões de vida são muito diferentes, né? A gente está em momentos de vida diferentes, né? Desenvolvendo coisas diferentes, desenvolvendo projetos diferentes, né? A vida de uma pessoa, por exemplo, que é mãe de criança pequena, é totalmente diferente da vida de uma pessoa que é solteira, que mora sozinha, né? E as prioridades também são diferentes. São diferentes. Então, às vezes a gente se cobra muito por às vezes, né, ter que ter um resultado que o fulano tem, sendo que nesse momento eu não tenho como fazer da mesma forma que o fulano faz, mas eu tenho como fazer de uma outra forma. Às vezes eu vou conseguir também, mas às vezes não da forma com que ele faz. O meu jeito de fazer vai ter que ser outro. Gente, outra coisa que eu aprendi, né, e que mudou a minha vida, é que todo mundo pode desenvolver qualquer habilidade. Todo mundo pode aprender o que quiser. Mas não vai ser da mesma forma, né? Eu, por exemplo, eu tenho muitos sintomas de TDAH, né? Deve ser muito engraçado, inclusive, conviver comigo, eu acho. Então, assim, eu tenho muita dificuldade de concentração, eu tenho muita dificuldade de fixar a atenção. Eu tenho muita dificuldade de foco em coisas que eu não gosto. Então, assim, às vezes para desenvolver algumas habilidades para mim é muito mais difícil do que para outras pessoas, mas não é impossível. Quando a gente coloca, né, a gente entende que se isso é importante para mim, eu vou aprender. Mas eu não vou aprender, às vezes, na mesma velocidade que uma outra pessoa aprende. E principalmente a gente entender a diferença entre se inspirar e comparar, né? Eu acredito que a gente sempre tem que ter pessoas para a gente se inspirar, para a gente entender que se aquela pessoa conseguiu aquilo que eu quero é porque é possível, mas eu não me comparar com ela, porque cada pessoa vai desenvolver um caminho de uma forma diferente. Todo mundo vai chegar, mas cada um vai chegar de uma forma, cada um vai chegar num momento, cada um vai trilhar um caminho diferente. Eu acho isso muito importante. Pois é, Paulo, eu acho, né? Porque quando a gente não tem clareza dos nossos objetivos e principalmente do que eu tenho que fazer hoje para me alcançar lá, a gente entra, né, naquela armadilha do relativismo, de achar que a gente não dá conta, de achar que nesse momento eu não dou conta, eu vou fazer isso em outro momento e aí a gente não faz nunca e a gente fica naquela questão de sempre estar frustrado. Sempre estou frustrada, nunca estou dando conta, nunca consigo. E aí a gente acaba achando que é porque não dá conta. E não é porque não dá conta. É porque, né, você não planejou. Você não colocou um objetivo claro e não colocou o que é que você tem que fazer para você conseguir chegar lá. Reviane, é justamente isso, né? É justamente isso, a gente entender que, né, a gente é um ser humano e a gente tem prioridades, a gente não consegue priorizar tudo ao mesmo tempo, então a gente tem que ser um pouquinho, né,
mais gentil com a gente mesmo. E entender que não é na mesma velocidade que todo mundo, não é da mesma forma, vai depender muito do que eu tô vivendo, vai depender muito desse momento meu da minha vida. No que é mais importante para mim nesse momento? O que é prioridade para mim nesse momento? Né? E que isso vai mudando, né? Eu, por exemplo, de 3, 4 anos para cá, eu já mudei as prioridades da minha vida umas 5 vezes. Então, assim, as coisas vão mudando, né? E a minha vida é diferente da sua vida. O que é prioridade para mim é diferente do que é prioridade para você. E a gente nunca vai conseguir crescer na mesma proporção em todas as áreas da nossa vida. Vão ter algumas que a gente vai pôr mais força, vai pôr mais energia, elas vão crescer mais e as outras vão crescer menos. E aí, por isso que a gente tem que reavaliar o tempo inteiro. Pra gente entender o que é prioridade nesse momento. O que é prioridade hoje pode não ser prioridade daqui a um mês, pode não ser prioridade daqui a um ano. E aí a gente vai mudando. Pois é, gente, isso foi o que mudou a minha vida, né? Hoje eu tenho uma vida produtiva, hoje a minha vida anda, hoje todas as áreas da minha vida, eu sinto que eu melhorei em todas as áreas da minha vida, eu estou produtiva em todas as áreas da minha vida, mas não da mesma forma. Mas, se for comparado com antes, tá tudo andando. E antes estava tudo parado. Então, assim, é muito importante a gente entender isso. Quando a gente entende isso, que é diferente, aí as coisas começam a andar. Porque eu começo a perceber que eu vou colocar mais força nisso daqui, mas naquilo ali eu vou pôr menos, mas eu vou pôr. Ele vai andar menos, mas ele vai andar. Bom, gente, hoje era isso que eu queria passar para vocês. Eu tô muito feliz, né? Como a Reviane falou, é muito bom a gente fazer live com o público, não fazer live só com 3, 4 pessoas. Estou muito feliz mesmo. Espero de coração que o que eu falei aqui tenha, né? Às vezes tenha auxiliado vocês em alguma coisa. E bom dia para vocês. Até mais.